Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer uma revisão, mas umas pequenas dicas para você que vai prestar o vestibular da UFMS e o vestibular da UFGD. O grande dia chegou, né, pessoal? Além de tudo que eu já mostrei para vocês, os vídeos que eu já fiz sobre geografia regional, tá? Nós também fizemos um vídeo de revisão de vários exercícios da UFMS que está na plataforma, tá? Eu vou lembrar dois aspectos que geralmente aparecem sempre na prova da UFMS e também da prova da UFGD. São dois conteúdos que sempre aparecem de uma maneira ou outra, esses dois assuntos, tá? Bom, quais seriam esses dois assuntos que a gente vai estar revendo bem rapidinho aqui, né? Nós vamos estar revendo, pessoal, basicamente clima, que é uma coisa que sempre está aparecendo nas provas, ok? E também vamos rever bem rapidinho alguns aspectos da cartografia, ok? Bom, então primeiro que você sabe que nós temos os chamados elementos e fatores climáticos. Elementos climáticos são aqueles 5 elementos, lembram? Temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa do ar, vento e precipitação. Ok? Esses são os 5 elementos que compõem, que caracterizam o clima de um lugar. E aí nós temos os chamados fatores climáticos, que são aqueles que vão alterar, que vão muitas vezes dar condições diferenciadas em determinadas regiões do Brasil em relação ao seu clima. Ora, nós temos diversos fatores climáticos, mas quais são os fatores que influenciam no Brasil? Latitude, que é a distância em relação à linha do Equador. Então, se você visualizar, no caso, essa região aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, tá? A região da linha do Equador, o que vai acontecer? Quanto mais próximo tiver da linha equatorial, maior será a temperatura. Conforme eu me afasto em direção aos polos, eu vou tendo uma maior variação de latitude e, consequentemente, uma maior variação de temperatura, ok? Segundo fator também que é bastante marcante no Brasil é a altitude. E isso interfere principalmente nessas regiões serranas do sul e sudeste. Tanto é que essa área aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que é o clima de tropical D, a altitude, o próprio nome já está dizendo, né? A altitude como um fator que influencia no clima de diversos lugares do Brasil. Continentalidade e maritimidade. Ora, como o Brasil é um país de uma grande extensão territorial, né, de uma grande continentalidade, quanto maior a distância que eu tiver do litoral, tá? Menor será a influência que eu vou sofrer da ação do mar. Então, é a chamada continentalidade, ou seja, eu estou me referindo à região no interior do continente. Não esquecer que na continentalidade eu vou ter maior variação térmica entre dia e noite, então a amplitude térmica será maior. Quando você estiver nessa faixa mais próxima ao litoral, eu vou ter o fator da maritimidade, ou seja, eu vou sofrer influência, além do aquecimento e resfriamento do continente, também o aquecimento e resfriamento do mar, ok? Outro fator que também interfere muito, massas de ar, tá? A UFGD gosta bastante de perguntar sobre massas de ar, a UFMS também já cobrou muitas questões em vestibulares, né, anteriores, sobre massa de ar, que a gente vai relembrar um pouquinho, e aí outros fatores que interferem, como vegetação, grandes massas de água e tal. Bom, aqui relembrando, né, sempre importante você saber os climas brasileiros, né, clima equatorial, né, na região da Amazônia, um clima quente e úmido o ano inteiro, tá? Essa área todinha em laranja é o clima tropical típico, é o nosso, com chuvas de verão e secas de outono e inverno. Aqui nós vamos ter o tropical semiárido, que é o amarelinho, que é o clima mais seco no Brasil, né, que é um clima quente com chuvas escassas, né, concentradas mais no outono para o inverno, ao contrário do nosso, né? O tropical chove durante o verão. No semiárido, quando chove, chove mais no outono e inverno. Tá? Aí nós temos o tropical litorâneo, que vai ser essa área verde, que vai ser um clima basicamente quente e chuvoso o ano inteiro, com variações de época de chuva, né? Geralmente aqui no litoral do Nordeste chove bastante durante o inverno, tá? E o tropical de altitude, como eu falei para vocês, né? Que vai sofrer influência da altitude, que vai ter um clima mais ameno, né? Com um inverno mais frio. Já essa região em lilás, que seria o subtropical, é a região que está abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Então, o fator latitude é bastante marcante. É o clima brasileiro que a gente tem as 4 estações bem definidas.
ok? Bom, outra coisa em relação a massas de ar, você deve estar lembrado que as massas sempre elas caracterizam a temperatura e a umidade. Sempre as letras maiúsculas são as temperaturas e as letras minúsculas traz a umidade. Então, a temperatura, ela pode ser quente, se ela for formada no Equador ou na região dos trópicos, então ela é equatorial ou tropical, ou ela pode ser fria, que é polar, tá? Úmida, se ela for formada sobre o oceano, ela vai carregar umidade, no caso do Brasil é a Atlântica, é o azinho, e se ela for formada sobre o continente, ela será seca, tá? Que eu vou usar o Czinho, tendo uma exceção, certo? Qual que seria a exceção? A MEC, ok? Então, aqui nós temos as massas que atuam, são 5 massas que atuam no Brasil, né? 2 equatoriais, 2 tropicais e uma polar, ou seja, tenho 4 massas quentes e uma fria, e eu tenho, na verdade, 2 massas continentais, só que uma ela é característica de seca, que é a MTC, tá? Então, aqui nós temos durante a atuação do verão, que é nessa época que nós estamos, perceba que a MEC, massa equatorial continental quente e úmida, ela traz essa umidade em toda a região, certo? Ela vai ser responsável, nesta época do ano, tá? De você ver grande formação de chuva, né? Inclusive, perceba que nessa época, aquele tempo fechado e a chuva, geralmente, ela vem do norte, ou seja, ela está vindo da Amazônia para a nossa região, tá? Então, eu tenho a MEC, que atua muito durante o verão, aí no inverno ela dá uma recuadinha mais para o oeste do Brasil, certo? Aí eu tenho a MA, Massa Equatorial Atlântica, que atua mais na costa do litoral do Nordeste e do Norte do Brasil. Aí eu tenho 2 tropicais, a MTA, que atua durante o ano inteiro, mas durante o inverno ela tem uma atuação mais forte, tá? E a MTC, né, que ela atua durante o ano inteiro, mas geralmente no verão ela atua mais. A MPA, ela vai atuar principalmente, né, a massa polar durante o inverno. Isso não quer dizer que numa época dessa não possa entrar uma massa polar, como nesses dias, né, de janeiro, tem chovido bastante no centro-sul do Brasil, porque eu tenho a umidade que vem da Amazônia, pelos rios voadores, como também está entrando massas polares, né, que traz chuva para o centro-sul do Brasil. Porém, como a temperatura predominante nessa época do ano é elevada, a gente não tem frio, não tem queda de temperatura. Então, as massas polares, principalmente no caso a MPA no Brasil, ela atua durante todo o ano. Porém, durante as épocas mais frias, ela perde a sua intensidade. Então, muitas vezes ela entra e logo já vai para o oceano, provocando muitas vezes alguma alteração no tempo. Interessante vocês darem uma olhada na posição das massas. Geralmente, quando cai massa de ar, sempre cai mapa. A UFGD é característica de cobrar massas de ar, tá? E a UFMS, como eu falei para vocês, durante um longo período cobrou muito massas de ar, tá? Outra coisa importante citar, e eu já falei isso para vocês quando eu fiz o áudio, o vídeo para vocês sobre as queimadas, né, e a seca no Pantanal, sobre o rio voador, né, os rios voadores, perdão que esqueci o S aqui, tá? No caso, os rios voadores, seria o quê? Você tem essa umidade que ela é formada sobre o oceano e os ventos vão trazer toda essa umidade que vem do oceano em direção também à floresta amazônica. O que acontece aqui na floresta amazônica, né? Eu tenho a floresta que vai fazer o processo de evapotranspiração, ou seja, retira a umidade do solo pela raiz e transpira pelas folhas, formam as nuvens carregadas, aí chove, a chamada chuva convectiva, né? Que é a famosa chuva de verão. Ok? Então, a presença da floresta e também, né, de ser uma região de encontro dos ventos alísios, por isso que é chamado de ZEZIT, lembra? Zona de convergência intertropical, ou seja, os ventos saem dos trópicos em direção ao Equador, e aí junta os ventos alísios que vêm dos trópicos, mais a umidade que vem do oceano, mais a transpiração da floresta, a evaporação da água dos rios, e eu tenho uma grande concentração de umidade na região que proporciona muita chuva. Aí o que acontece? Essa água, no caso, né, ela vai estar sendo formada aqui, essas nuvens carregadas, e o vento vai carregando essas nuvens para o oeste da região, oeste da Amazônia. Ao encontrar esse obstáculo aqui, ó, que é, no caso, a Cordilheira dos Andes, certo? O que vai acontecer? Ela atua como se fosse uma barreira, ela vai bater e vem em direção
ao centro-sul do Brasil, se espalhando, provocando chuva no centro-oeste, na nossa região, no sudeste e no sul. Não esqueça que a região tropical, ela é predominantemente uma área de ar descendente, ou seja, o ar desce. Então, deveria ser bem mais seco. E não é tão seco graças à presença dos rios voadores, ou seja, toda a umidade da Amazônia que é carreada para o centro-sul do Brasil. Se eu desmato, se eu queimo a floresta, eu vou interferir diretamente na formação dessa umidade, consequentemente, no ciclo de chuvas do centro-sul do Brasil. Ok? Então, perceba que tem duas coisas importantes, além dos fatores normais. As massas de ar que contribuem pela variação de temperatura e a chuva, tá? E também a presença da umidade que vem do oceano. Ok? Bom, relembrando em relação à cartografia, uma coisa que tem caído bastante em qualquer prova, né, aqui seria a questão da escala. Vocês devem estar lembrados que nós temos dois tipos de escala nos mapas, a numérica e a gráfica. A numérica, o próprio nome diz, ela vem por meio de números. Não esquecer que sempre esse número aqui, ó, sempre será 1, né, 1 centímetro no mapa. O que vai variar seria isso aqui, ó, no caso, 50 mil. Não esquecer que a escala numérica, esses 50 mil, é 50 mil o quê? 50 mil centímetros. Não esqueça que a escala numérica sempre virá em centímetros, certo? Então, você vai ter que, dependendo do exercício, transformar ou para metros ou para quilômetros, ok? Não esqueça disso. E a escala gráfica, ela representa também uma região, só que por meio de um gráficozinho, que ela pode vir ou em metros, como é no caso desse exemplo aqui, ou ela pode vir em, no caso, quilômetros. Ela vai te indicar a unidade de medida. Aí, cada espaciozinho desse aqui corresponde 1 centímetro no mapa, que corresponde a 50 metros da realidade. Ok? Então, no caso, são os dois tipos de escala. Não esquecer que a escala, ela também tem um tamanho. O que é uma grande escala e o que é uma pequena escala? Então, ó, quanto maior o denominador, quanto mais números, quanto mais zeros tiver, tá? Se cada 1 centímetro representar 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, 50 quilômetros, quanto maior for o denominador, ou seja, maior o número, menor será a escala. Por quê? Porque eu vou representar uma menor riqueza de detalhes. Então, se eu pegar essa escala aqui e transformar, ó, isso aqui é 10 milhões de centímetros, né? Ó, 1 por 10 milhões de centímetros. Se eu fosse transformar, a vírgula está aqui, ó. Então, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Ou seja, eu vou cortar esses 5 zeros aqui, ó. Ok? Aí, o que vai acontecer? A partir do momento que eu cortar esses 5 zeros aqui, ó, tá? Vai dar o quê? 100 quilômetros, certo? Então, 1 centímetro é igual a 100 quilômetros. Então, eu coloquei 100 quilômetros em apenas 1 centímetro. Ou seja, eu não consigo mostrar detalhes nenhum. Então, isso é uma pequena escala. Quando você tem uma escala onde o denominador, no caso, é menor, ó, tá? 100 mil, olha só, 10 milhões, 100 mil. Então, aqui, ó, é centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Cortei 5 zeros. Cada 1 centímetro no mapa corresponde a 1 quilômetro. Então, eu coloquei 1 quilômetro em 1 centímetro. Então, eu vou conseguir mostrar maior riqueza de detalhes. Então, se eu comparar essas duas escalas, essa será uma maior escala. Então, o tamanho da escala, uma grande escala, é quando ela mostra grande riqueza de detalhes, certo? Então, ela reduziu menos vezes. Uma pequena escala, ela vai mostrar pequena riqueza de detalhes, não vai mostrar detalhes, e ela reduziu muitas vezes. Então, é só você olhar o número. Quanto maior o número, tá? No caso, o denominador, menor será a escala. Quanto menor o númerozinho, maior será a escala. Ok? Bom, e aí uma outra coisa que tem caído bastante também é a questão do geoprocessamento, né? E o que seria geoprocessamento? É todo um conjunto de técnicas hoje utilizadas, tá? Para você tratar todas as informações espaciais, todas as informações geográficas. Então, antigamente, muito antigamente, quando você ia mapear, quando você ia representar um espaço, você fazia muitos cálculos, muitos desenhos, é só você olhar aqueles desenhos, aqueles filmes, né?
daqueles mapas antigamente, das navegações, quantos cálculos eram feitos, né? Tá? A partir, principalmente da década de 80, principalmente, né, nos países mais desenvolvidos começou antes, mas a partir da década de 80, a tecnologia chegando com a maior evolução no mundo, inclusive aqui, nós começamos a utilizar novas técnicas, né, para representar a Terra, certo? Então, todas essas técnicas hoje, tudo que é usado hoje, né, todas as geotecnologias, né, que são todas as tecnologias utilizadas como GPS, imagens de satélite, drone, sensoriamento remoto, ou seja, todas as tecnologias usadas nesse geoprocessamento hoje, tá? Nós conseguimos representar a superfície da Terra e utilizar em diversos aspectos. Eu posso usar no planejamento urbano, eu consigo mapear as áreas de risco de um lugar, eu consigo mapear a área de crescimento, eu consigo mapear o lugar que eu tenho saneamento que não tenho, né? Eu posso usar também, por exemplo, em ações imobiliárias, você consegue mapear até um loteamento, né? Graças hoje ao geoprocessamento. Na agricultura, né, você consegue utilizar toda essa tecnologia hoje na atividade agrícola. Hoje, a geotecnologia está presente direto, né, com principalmente o GPS, desde a produção de curvas de nível até o controle de produtividade, né, por área plantada. Então, também é usado na agricultura. Na questão ambiental, de queimadas, de desmatamentos, né, que a gente vê diversas vezes, né, quando se fala em desmatamentos e queimadas, principalmente na Amazônia. No transporte, quando eu falo transporte, estou falando aéreo, marítimo, comunicação, segurança pública, dá para você mapear, dá para você controlar diversos aspectos, tá? Então, hoje, essa tecnologia que ela é utilizada hoje, né, junto com todos os softwares e a ação humana, não esquecer que o homem está no processo, tá? Nós chamamos de geoprocessamento, ok? Bom, quais são as etapas? Eu preciso coletar esses dados, tá? E eu coleto esses dados por meio de mapas em cartografias, topografias, análise de relevo, sensoriamento remoto, fotogrametria, né, que seria fotografias aéreas, GPS, sistema de posicionamento global, drone, ou seja, são todas as técnicas utilizadas que eu vou coletar as informações. Aí eu vou armazenar essas informações num banco de dados, certo? Aí eu vou tratar e analisar esses dados armazenados, certo? Com diversas diferenciações, e aí eu vou ter um uso integrado dessa informação, onde vai ter o que a gente chama de SIG, Sistema de Informações Geográficas, ou seja, que eu utilizo de repente, num mapa que você vê hoje, né, de uma imagem de satélite, você vê diversos elementos representados ali. Então, o geoprocessamento hoje está muito presente, é a tecnologia, é o avanço tecnológico presente dentro da cartografia, ok? Bom, então isso aqui eu dei de maneira geral só alguns lembretezinhos para vocês, tá? Eu sei que pode cair vários assuntos, ok? Mas, assim, eu espero que vocês façam uma boa prova, vocês estudaram, vocês fizeram bastantes exercícios, já tiveram muitas dúvidas, vão lá, façam e gabaritam geografia e toda a prova da UFMS e UFGD. Cuidado, faça com atenção, cuidado com datas, tá? Cuidado com o enunciado que realmente ele está pedindo. Ok, bobo? Gente, um beijão, boa prova para vocês e a gente se vê só para falar que vocês gabaritaram geografia, ok? Beijão, tchau, tchau.